Olá, my loves, amades, lolovers, capirotos e todos esses termos que a gente passou a ouvir nas últimas semanas e entrou pro nosso universo. A gente recebe aqui na Caras hoje Rafael Montes, autor de Beleza Fatal, escritor de literatura, de séries, agora nosso grande nome da teledramaturgia brasileira, que chegou aí trazendo um monte de novidade, que já entrou no seu lar. Seja bem-vindo, Rafael. Querido, brigadíssimo pelo convite. Vamos bater papo, capiroto. Trouxe o Rafael aqui pra gente falar de Beleza Fatal, que chega hoje no seu último capítulo. Então, assim, quem não assistiu, guarda esse vídeo, deixa salvo pra ver mais pra frente, porque vai ter spoiler, pelo menos até o 39, né, Rafa? Exatamente. Se quiser falar do 40, também não vai achar ruim, não. Algumas coisas eu posso falar. Boa. Mas antes disso, eu queria também que a gente pudesse conhecer essa cara que tem por trás de Beleza Fatal, né? Conhecer um pouquinho mais de Rafael Montes, esse libriano de 22 de setembro de 1990. Carioca, né? Carioca. Mas você sabe que me disseram que eu sou virginiano? Eu não entendo de signo, não, mas falam que é o último dia de virgem. Aí eu sempre falo que eu sou o último dos virgens. Porque 23 de setembro é Libra. Pelo que me falaram, eu não entendo tanto de... O último dos virgens. E aí, 22 de setembro... É bonito ser o último dos virgens. É lindo. Mas sou carioca, exatamente. Nascido em 90. Nascido em setembro de 90. Tava nos últimos capítulos de Rainha das Catas, sabia? E eu assisti Rainha das Catas depois, né? Claro. Do Silvio de Abreu. Aí. Claro, do meu mestre. Olha só, nasceu ali com o desfecho de Laurinha Figueroa. Exatamente. Bom, o Rafael, gente, quem descobriu ele agora por Beleza Fatal, tá descobrindo aí o pai da Lola, né? Ou como ele disse aqui antes dos bastidores, que ele é a Lola, né? Vamos explicar isso melhor, né? É meio perigoso. Não matei ninguém. Não. Só na ficção. Mas é justamente isso, tem a ver com matar. O Rafael, ele surgiu aí, para quem acompanha as notícias, especialmente de literatura, nos últimos 10 anos, com literatura, especialmente policial, né? A gente tem aqui alguns exemplos, ó. Uma Família Feliz. Que é o mais recente. O que mais? Jantar Secreto. Jantar Secreto. Dias Perfeitos, que vai ganhar série, né? Vai ter série na Globoplay ainda esse ano. Tá o máximo a série, vai ser muito legal. Suicidas e O Vilarejo. Esse é de terror, Vilarejo. Mas tem mais também, né? Eu anotei aqui tem 5, são... 8, 9. 8, eu não sei. Uma Mulher no Escuro. Falta Uma Mulher 6. no Escuro. Falta Mágica Mortal. 7. Falta Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, que ele fez sob o pseudônimo de André Kilmore. Exatamente. Com a Ilana Casoy, que é minha parceirona. Bom Dia, Verônica. Você que não é de ler, só gosta de assistir, também pode conhecer, porque chegou aí com a gente na Netflix. Então vai ter nosso momento aqui de falar de Bom Dia, Verônica, que foi quando a família brasileira descobriu o BDSM, né? Casa do Sim já tinha uma mãe. Já tinha uma mãe. A origem, a sementinha da Casa do Sim. Muito bom. Mas maravilha. E aí, assim, você começou a escrever adolescente, né? Todo escritor tem isso. Eu comecei a escrever quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? E você já foi fazendo isso e tecendo esse caminho na literatura policial. Esse foi teu grande foco. Na verdade, eu acho que a explicação dessa minha paixão por histórias de crime, de mistério, vem muito da minha infância. Minha mãe me manteve num porão por muito... Tô brincando, não é que ele começa a contar coisas pessoais. Não, eu nasci no Rio de Janeiro, no subúrbio, no Meier, e venho de uma família de classe média baixa que, através do trabalho braçal, minha mãe comprava e vendia roupa. Então, aquela cena que a gente vê da Lola vendendo cosméticos para as amigas do condomínio é uma cena que eu vi minha mãe fazendo com roupa. Ela vendia para as mulheres do condomínio as roupas que ela comprava numa feirinha em Teresópolis e vendia para as amigas do condomínio. E meu pai dirigia caminhão. Com a grana que ele ganhou levando mantimentos e tal, como motorista de caminhão, ele comprou um caminhão e do caminhão comprou uma transportadora de caminhões. Só falta ele ter um Fusca azul. Exato. Não, então, mas é bem aí vira isso. Um paixão de Caxambi. Mas é um puro paixão. Aliás, o Gugu Madeira é flamenguista, né? E ele falou, mas tem que usar a camisa do Fluminense, que estava no texto, camisa do Fluminense. Eu falei, eu não posso, que é uma homenagem ao meu pai. O Lino é meu pai. E se você coloca meu pai de camisa do Flamengo, não pode. Enfim, e aí... E eu cresci ali, sou filho único, e eu cresci ali naquela família muito animada, minha família muito animada, mas muito pouco ligada a coisas da cultura, assim, ou seja, não tinha livros em casa, não tinha muito cinema,
não ia tanto ao cinema, ia até um pouco ao teatro, não tanto também. Então eu cresci muito vendo novelas. E eu, desde criança, tenho uma coisa que eu acho curiosa hoje, que é que eu nunca gostava de desenho animado. Porque eu falava que eu gostava de história com gente de verdade. Ou seja, pra mim tinha história com gente de mentira e gente de verdade que são atores. Eu não sabia que eram atores. Pra mim era com gente. Então eu falava, eu gostava de novela e não gostava de filme de animação. Você lembra qual foi a mais antiga que você assistiu? A novela mais antiga? Ai, deve ter sido a Indomada, que é o que, 7. 7? Próxima Vítima é antes. Próxima Vítima eu vi depois, só. Ah, só em 2000. Eu vi o outro depois. final. Não, e vi no Globoplay também. Ah, tá. Eu vi na época no Vale a Pena Ver de Novo e depois vi na Globoplay. A Indomada. A Indomada é a que eu lembro do Cadeirudo, que era uma coisa que eu tinha. Mexeu com o imaginário demais. Mexeu com o meu imaginário ali. Eu tinha 6 anos, você vê, em 96. Tá vendo, ó? A criança, ela não vê Chiquititas e vê a Indomada, ela cresce e escreve essas coisas. Secreto, tá vendo? Então, exato. A culpa não é minha, é do Silvio de Abreu, do Gilberto Braga e da Aguinaldo Silva. Muito bom. E aí eu lembro disso. Que aí eu fazia uma coisa, eu comprava bonecos que eu gostava, tipo do Cavaleiros do Zodíaco, do X-Men e tal, mas eu não sabia quem eles eram, porque eu não via os desenhos, eu comprava só os bonecos, porque eu gostava dos bonecos. E aí eu tinha que imaginar, então, quem eles eram. E aí eu brincava nesse mundinho com esses bonecos, tendo que imaginar quem eles eram. Eu fiquei muito frustrado anos depois, quando eu descobri que o professor Xavier, que é um careca numa cadeira de rodas, era do bem. Porque pra mim ele é claramente uma pessoa do mal, uma pessoa careca na cadeira de rodas, ele é um mestre do crime. E aí, então eu lembro isso, que eu gostava muito, assim, de já ir bolando histórias e tal. E aí eu lembro quando eu contei pros meus pais, eu tive 2 saídas do armário, né? Primeiro contei que queria ser escritor, que foi um choque, e depois que era gay, que foi um choque até menor. Escritor foi pior. E aí, foi isso, assim, eu falei, quero ser escritor. Eles falaram, mas como escritor? No Brasil, o escritor só tem o Paulo Coelho, minha mãe me falou na época. E eu falei, não, mas eu quero escrever. E eu via as novelas e falava, não, tem a novela do Silvio de Abreu, a novela do Gilberto Braga. São nomes, são pessoas e tal. Então eu sempre quis contar minhas histórias, seja na literatura, que foi por onde eu comecei, porque só precisa do papel, não precisa de mais ninguém. Sim. Seja no audiovisual. Legal. Tem uma coisa muito legal do Rafa, que já tá assim na biografia dele, desde o tempo dos primeiros livros, mas eu tô vendo que não exploraram muito agora, pelo menos eu não vi, se me fale, com a repercussão de Beleza Fatal. Que eu acho muito legal as pessoas saberem, por quê? Porque eu tô vendo muita gente brincar com Beleza Fatal. E você, graças a Deus, é um autor aí que abraça isso, compartilha, né? Você, a Maria também, eu vejo até que outro dia ela compartilhou aquele influencer maravilhoso que ele imitou o Caio Blá em cena. Então, enfim. Tá tendo muita imitação do Gabriel. E aí tem muita gente no TikTok, no Kawaii, fazendo fanfics e tal. E você já esteve nesse lugar, né? Não com novela, mas com legal. Agatha Christie, né? Lá nos tempos do Orkut, você escrevia fanfics com as histórias da Agatha Christie. Era uma comunidade chamada Agatha Christie Desafios, que eu fazia parte. E a função era que as pessoas se reunissem para contar histórias estilo Agatha Christie. E aí e era legal porque, assim, o post do Orkut tinha 2.048 caracteres. E você podia fazer, no máximo, 2 posts em sequência. Então, eu podia postar 2 coisas e você entrava depois e mexia na história. Então, eu ganhei ali uma habilidade que eu acho que eu tenho até hoje, que é de ter jogo de cintura. Eu tenho muito jogo de cintura. E tem que ter para escrever para televisão, para escrever. Porque isso não é uma coisa do autor no alto do castelo tendo uma ideia. Não, você tem o diálogo com a produção, o diálogo com o elenco, o diálogo com a direção, a Maria. Nossa, muito. Então, assim, com frequência tinham questões que apareciam e eu tinha que lidar. E eu acho que ter esse jogo de cintura... Nossa, eu lembro de uma situação em que eu estava escrevendo uma história, nesse Agatha Christie Desafios, e eu tinha um assassino. Entrou uma desgraçada de uma mulher que escrevia lá comigo, e ela matou o personagem que era o meu assassino, que eu estava plantando desde o início. Eu falei, o que eu faço agora que morreu a pessoa que eu queria que fosse? A assassina acabou de ser morta pela outra pessoa que está escrevendo. A gente não combinava, não era conversado. Era quem postasse primeiro, postou. Então foi super legal. Mas essa coisa que você falou dos memes e tal, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que eu e Maria nos encontramos muito nesse lugar, que é a gente leva muito a sério o nosso trabalho, no sentido de que a gente se dedica muito a ele. Eu sou bem workaholic, eu gosto de contar a história. Na verdade, eu brinco que me pagam para fazer o que eu faria de graça, né? Assim, eu tenho o maior prazer em sentar e escrever por horas. Mas, ao mesmo tempo, eu não me levo tão a sério.
Acho que um grande defeito do ser humano, especialmente do artista, é se levar muito a sério. Eu não me levo muito a sério. Então, quando eu vejo as pessoas brincando, tomando pra si, imitando os personagens, sacaneando outro dia, falando que o Gabriel é o pior policial do mundo, eu morro de rir, eu acho ótimo. É ótimo, sabe por quê? Porque a gente cresceu assistindo Caceta e Planeta. Claro! E a gente não tem mais isso na televisão. Então, se a gente não fizer na internet, a gente vai ficar com essa lacuna, né? Por exemplo, você imagina se Beleza Fatal tivesse uma coisa oficial de um Caceta e Planeta. Tem. Então cabe pra internet fazer isso. Claro. É maravilhoso. O Caceta e Planeta hoje é o Twitter. É o Twitter, né? É o TikTok. Mas é isso. Como seria um nome de Beleza Fatal no Caceta e Planeta? Fica aí pra pensar. Alguém vai surgir com isso. Beleza anal. Do jeito que a TV aberta tá, só se fosse fechado. Porque... Mas na época do Caceta e Planeta isso podia. Pois é, poderia muito, né? Beleza anal, imagina. Ia ser tudo assim, sabe? A Lola chegando e falando, hoje eu quero fazer um procedimento anal. Ia ser maravilhoso. Mas você sabe que isso também é uma coisa que é do politicamente correto, né? Enfim. O politicamente correto, é claro que ele é importante, ou seja, nós como sociedade evoluímos muito em determinadas discussões, eu acho, e acho sim importante. Mas é que eu também acredito, ao mesmo tempo que isso, eu acredito que não é função da dramaturgia ser didática e moralista. Não é. E nós vamos chegar nisso na hora que a gente fala de Beleza Fatal. Então eu ainda vou terminar Rafael Montes. Então tá bom. Vamos lá. Seus livros. A gente falou aí de alguns deles aqui. Não é tempo de eu falar um por um, tá? Uhum. Mas eles tiveram uma trajetória crescente, né? Assim, alguns foram chamando a atenção de concursos, outros... Né? Até que, de repente, você me corrija se eu estiver errado, o primeiro que chamou a atenção, assim, pra ir pro audiovisual foi Bom Dia, Verônica. Uhum. Mas tem um segredinho aí. Só descobriram depois de 3 anos que quem escreveu com a Ilana era você. É isso mesmo? Só descobriram depois de 3 anos que a autora de Bom Dia, Verônica, que assinava Andréa Kilmore, éramos eu e Ilana. Ou seja, ninguém sabia também da Ilana. A Ilana também era oculta. Não, éramos os dois ocultos. A história é a seguinte, eu escrevo livros de ficção, a Ilana escreve livros de não ficção, uma grande criminóloga, trabalhou em casos de grande repercussão, como o caso Richthofen, o caso Nardoni. E a gente se encontrou um dia, e eu, brincando com ela no bar, falei assim, olha, vamos fazer um livro juntos? Eu falei, não, primeiro eu falei, por que você não escreve ficção? Ela falou, não sei fazer ficção, é muito difícil. Aí eu falei, sabe sim? Ela, não sei não. Eu falei, sabe sim? Então vamos fazer o seguinte, a gente faz junto. Depois da 3ª taça de vinho, eu falei, a gente faz junto. E aí, ela levou a sério. Ela mora aqui em São Paulo, eu moro no Rio. Ela é uma mulher mais velha do que eu. E aí ela, ou seja, mundos muito distintos, ela me procura e fala assim, você falou a sério? Porque você falou a sério, eu tô indo pro Rio de Janeiro pra gente falar sobre esse livro que a gente vai escrever juntos. E eu que não tinha falado a sério, falei, claro que falei a sério. E ela falou, tá bom, tô indo pro Rio de Janeiro. Veio pro Rio de Janeiro. A gente se encontrou e aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com essa mulher? E eu fiquei pensando, eu quero fazer uma coisa que eu não possa fazer sozinho. Eu quero fazer uma história que eu precise dela. E ela também estava com a mesma energia. Ou seja, ela não queria impor as ideias dela, ela queria uma troca, uma coisa, o que esse garoto pode trazer de novo. E aí foi muito legal, porque a gente se encontrou nesse lugar, escrevemos Bom Dia, Verônica. E na hora da gente decidir assinar o livro, eu falei, vamos fazer um pseudônimo, porque se der certo a gente um dia conta, se der errado ninguém soube que existiu. E aí a gente então criou Andréa, que é um nome masculino e feminino, e Kilmore, porque é matar mais. O livro saiu, teve uma repercussão pequena, não vendeu muito, nada disso. Foi, assim, uma editora boa, tal, a Dark Side. E foi tendo lá a trajetória do livro, de um autor estreante, desconhecido, que não faz evento, não dá entrevista. Olha que dificuldade de divulgar esse livro. Aí, na paralela a isso, a minha carreira como roteirista já estava acontecendo. Já estava acontecendo graças a Dias Perfeitos, que é o meu livro, que é esse aqui, ó. Esse aqui, que é o que vai virar série agora, Dias Perfeitos, esse aqui, que é um livro que está publicado em 25 países. E aí esse livro chamou muita atenção na época. Esse tem romance, né? Não tem romance. É o que a mamãe pediu pra ter romance, né? Mamãe pediu pra ter romance e eu não fiz o romance pra provocá-la. E aí, enfim, eu tava já com uma carreira de roteirista e nessa época a Netflix estava chegando no Brasil. E aí a Netflix me procurou e falou assim, a ligação foi, juro pra você, foi exatamente assim. Olha, a gente quer fazer uma série policial brasileira, a gente perguntou por aí, e a pessoa que todo mundo falou é você. Você tem alguma ideia? Aí eu falei, olha, eu li um livro ótimo, chamado Bom Dia, Verônica, de uma tal de Andréa Kilmore, que eu adoraria adaptar.
E eles falaram, ótimo, mas como é que a gente vai contactar essa pessoa desconhecida? Eu falei, por coincidência, eu consigo o contato do advogado dela, eu acho. Que é o meu advogado. E aí, eu passei o contato do advogado da Andréa Kilmer, e aí começou a negociação e tal, não sei o quê. E eu fiz uma reunião com eles que eles perguntaram, o que você quer mudar no livro? O que você pensa para adaptar, né? Porque não pode ser o livro como é. Aí eu falei algumas coisas lá que eu queria, que eu pensava como série. E aí, beleza, aí negociamos, tal. Quando foi assinar, aí quando for assinar, tinha que saber que éramos eu e a Ilana. Aí assinamos, aí eu escrevi a série toda, e quando ia lançar a série, iam ver que era uma série criada pelo Rafael Montes, baseada no livro da Andréa Kilmer. Aí eu falei, vai todo mundo saber que sou eu. E aí a Ilana não vai aparecer, e ela merece aparecer, porque ela é a autora do livro junto comigo. E aí a gente falou, não, tá na hora de contar. E aí, 3 anos depois de lançado o livro, a gente contou que éramos os autores. Foi numa Bienal, foi super legal. Gente, esse case é melhor que o Chica da Silva por Adam Angel. Valcir. Aí eu não sei, porque meu amor fazia 2 novelas ao mesmo tempo. Não é por mal, não. A Ivani também já fez isso. Nossa. Ela escreveu uma, acho que estando na Tupi e na Record com outro nome. Tá vendo? Ó, já temos 3 na história que fez isso. Viu aí? Eu qualquer dia vou fazer 2 novelas. Maravilhoso. Tô brincando eu amei essa história, amei, muito bom. E aí, Bom Dia, Verônica foi pra Netflix, foi um sucesso, né, pela temática. Era uma série, né? Uma série. Série. Essa é série mesmo. Beleza Fatal é novela. Novela. E Bom Dia, Verônica foi série. Ninguém chamou de novela. Não, ninguém chamou de novela. Ainda que, curiosamente, quando eu apresentei o projeto, eu falei, olha, eu sou formado por novelas, já naquela época eu falei, né? Sou formado por novelas e eu acho que o brasileiro gosta de melodrama. Nós somos latinos, a gente tem o sangue quente, a gente não é que nem série islandesa que eu tô com um problema com você e eu choro no cantinho. Não, eu tô com um problema com você, eu vou lá, te dou uns tapas, a gente briga, não é assim que é? Então eu falei, eu quero fazer uma série, a definição de Bom Dia Verônica pra mim é uma série policial clássica, ou seja, você tem a Verônica investigando, Verônica pulando o muro, abrindo gaveta, dando tiro, perseguição, investigando coisas, interrogando gente. Mas na paralela tem sempre um núcleo de melodrama. Então a primeira temporada tem o núcleo da Janete com o Brandão, que é um núcleo de melodrama. Já tinha o DNA ali. Não, mas era a definição da série. Sim. É uma série policial com um núcleo de melodrama. E aí você disse que nesse meio tempo a sua carreira de roteirista já estava em andamento. Quando ele fala a carreira de roteirista, Rafael Montes fez a primeira novela como roteirista de A Regra do Jogo, é isso? Sim. E João Manuel Carneiro. Sim. Você fazia o quê? Você colaborava em algum núcleo? Essa história é muito legal. Vou te contar a história. Eu entrei... por causa do Dias Perfeitos, como eu te contei, eu fui convidado a fazer roteiros. A primeira pessoa que me chamou para fazer um roteiro foi a Lúcia Murat, que é uma diretora. Ela tinha uma ideia de um filme. Eu fui lá e falei, não sei nem fazer um roteiro, meu Deus. Mas eu conto para ela que eu não sei fazer roteiro. Eu falei, não vou contar não. Ela falou, a gente vai fazer uma escaleta. Aí eu, sabe o que é escaleta? Eu falei, claro que sei. Google, o que é escaleta? Descobri o que é uma escaleta. E assim foi. E aí, um belo dia, a TV Globo me chama para trabalhar lá como roteirista júnior. Eu entrei ganhando um salário pequeno, ou seja, bem assim, começo de carreira mesmo. Eu tinha 23 anos, 24 anos. E aí, eu entro, começo a fazer uma série na TV Globo. E um belo dia eu falo, mas eu tô aqui contratado para fazer essa série. Eu falei, mas eu quero fazer novela. Eu ficava para as pessoas. O meu chefe era o Marçal Aquino e o Fernando Bonassi. Eu falava, eu quero fazer novela. O diretor Alvarenga, eu quero fazer novela. Eu gosto de novela, eu quero fazer novela, eu quero fazer novela. Falava isso por aí. E um belo dia, algum deles, não lembro quem, falou assim, não, você tem que falar isso com a Mônica Albuquerque. Mônica Albuquerque era a executiva da área de desenvolvimento da TV Globo naquela época. Sim. E aí eu, jovem, abusado, Google, Mônica Albuquerque, e achei a carinha de Mônica Albuquerque. Um belo dia eu fui para uma reunião na TV Globo para fazer a série, nada a ver com novela. Fui para a reunião na TV Globo, quem passa na minha frente... Mônica Albuquerque. Mônica Albuquerque. E, na paralela a isso, o João Emanuel já tinha aprovado a regra do jogo. Chamava Favela Chique ainda. Favela Chique, exatamente. Os roteiros todos eram Favela Chique. Ele já tinha aprovado, era a grande novela após o sucesso, tal, não sei o quê. E ele tinha lido meus livros e falou, Rafa, eu adoraria trabalhar com você. Eu e o João somos amigos, a gente se conversa. E aí ele falou, adoraria trabalhar com você. Mas acabaram de baixar uma regra na TV Globo que só podem ter 3 colaboradores. Sabe quem baixou essa regra? Silvio de Abreu. Silvio de Abreu. Regra de Silvio de Abreu. E o João já tinha 4 colaboradores. Alessandro Marçom, Tereza Falcão, Fábio Mendes... E Prata. E Antônio Prata. Tinham 4. E só podia 3.
Ele falou, eu adoraria te contratar, mas eu já trabalhei com o Antônio Prata, já trabalhei com o Alessandro Marçom, já trabalhei com a Teresa Falcão, o Fábio Mendes é braço direito dele. O que eu faço? Aí ele falou, não tem como, vai soar um desafio, Rafa, se eu fizer isso. A única exceção é se eu falar com a Mônica Albuquerque. Aí eu, beleza. Cruzo com a Mônica Albuquerque, viro pra ela e falo, Mônica, tudo bem? Ela conta essa história chorando de rir. Mônica, eu falei, Mônica, você não me conhece, eu sou um autor de 24 anos, estou aqui fazendo uma série, mas eu sempre quis fazer novelas. E o João Emanuel quer que eu faça a novela dele, que vai estrear. E eu custo nada para vocês, eu sou muito barato para vocês. Então, por favor, dá um jeito e me coloca na novela. Burla a regra do jogo. E aí, burla a regra do jogo. E aí ela fala assim, pode deixar, vou resolver. Na hora. Ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, 24. Ah, você quer fazer novela? Eu falei, quero. Lá, tudo que a gente precisa de alguém jovem que quer fazer novela. Tudo bem, vou dar meu jeito. Aí ela começa a andar. Aí eu falo, Mônica, peraí, volta aqui. Você é muito ocupada. Você vai esquecer desse assunto assim que você virar na esquina. Por favor, pega agora o telefone, liga pro João Emanuel e fala que eu estou na equipe. Aí ela fala, tá bom. Pega o telefone e liga pro João Emanuel na hora, juro pra você. Aí tá. Aí, maneira de fazer isso. Estenderam o meu contrato do outro projeto. E eu não apareço nos créditos da regra do jogo. Eu sou o colaborador. Isso que eu ia falar, você não tá na abertura. Eu não tô na abertura porque eu sou colaborador invisível. Mas nem no final, no não podia aparecer, ninguém podia saber que eu existia. Mas aí a coisa legal disso tudo era, quando eu entrei, a novela já tinha, acho que, 20 capítulos escritos. Ou seja, já estava andando, né, o trem. E aí o João falou, Rafa, eu já tenho a equipe, cada um já faz o seu núcleo. Cada um já tem o seu núcleo. Um é Addis Abeba, um é Romero Rômulo e tal. Aí ele falou, então faz o seguinte, em vez de você escrever cena, você vem aqui pra minha casa e você me vê abrindo escaleta e a gente conversa sobre a novela. Então eu, em vez de ficar em casa esperando a cena chegar, né? Porque como é que funciona uma novela? O autor escreve sozinho a escaleta e manda pra equipe e a equipe abre as cenas. Então eu escrevo a escaleta, que é um esqueleto do capítulo, que tem, sei lá, 40 cenas. E se eu tenho 4 colaboradores, eu dou 10 cenas para um, 10 cenas para outro, cada um abre uma, e eu, o autor, depois junto tudo e faço o capítulo. E em vez de eu ficar em casa esperando o João mandar 10 cenas para eu abrir, eu ia para casa dele ver ele abrir as 40 cenas. Então eu aprendi a fazer escaleta. Então foi um aprendizado enorme. Com o João Emanuel Carneiro, que por sua vez aprendeu com o Silvio de Abril. E aí você chega em Silvio de Abril depois, ó. Olha como o mundo é. Que quase me atrapalhou. Quando eu encontrei o Silvio, eu falei, Silvio, você sabe que você quase me atrapalhou, né? Você baixou uma regra de 3 colaboradores e ó. Se ferrou. Maravilha. E dali, se eu não me engano, você depois integrou uma equipe de uma novela que estava na Fila das 9 e que não existiu mais, né? A Duque e a Thelma tinham uma novela das 9 que elas iam fazer. E aí elas podiam escolher alguém para a equipe. E aí eu, depois de fazer a novela com o João, fui fazer com elas. Mas andou muito pouco essa novela. Ela foi a gente escreveu um bloco, 2 blocos, e aí era uma novela super legal, mas só tinha uma questão de tempo e ela era parecida com outra novela. Acho que foi por isso que acabou não Fico rolando. na torcida aí pra voltar. Gosto muito da Duque e da Thelma. Eu também adoro as escrever duas. as 9. Rafa, e aí uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando. Você citou Dias Perfeitos na época que você foi fazer a regra do jogo há 10 anos. E Dias Perfeitos vai virar série no Globoplay só agora. A ideia de série veio só depois ou naquela época você já tentava, já tinha esse projeto? Não pensava em transformar meus livros em série. Não pensava. Como que veio a ideia de Dias Perfeitos? Dias Perfeitos vai virar série no Globoplay no segundo semestre, chega, né? Exatamente. Tem Débora Bloch, quem mais? Débora Bloch, Júlia Dalávia, Jafar Bambirra, escrita pela Cláudia Juvan e com direção da Joana Jabassi. Como que foi essa proposta, assim? Não, o Dias Perfeitos foi um livro que eu vendi pro audiovisual. Eu sou formado em Direito, né? Porque é claro que vindo de uma família, como eu contei, quando eu falei que queria ser artista, eles falaram, não, você só tem 3 opções, medicina, engenharia ou direito. Eu falei, bem, medicina não, engenharia também não, então vai ser direito, porque eu gosto de ler. Eu gosto de ler, faz direito, né? Aí então eu fiz direito e tal. E aí, quando saiu Dias Perfeitos, que foi esse livro que foi publicado em muitos países, eu tinha terminado a faculdade. E aí o dinheiro que eu ganhei pela venda dos direitos para o audiovisual do Dias Perfeitos, eu vendi para o Rodrigo Teixeira, que é um produtor conhecido, que compra muitos direitos autorais e tal. Eu falei, cara, isso aqui é um dinheiro que eu, como advogado, ganharia em 1 ano e meio. Então eu tenho 1 ano e meio para tentar viver de escrever. Eu ganhei 1 ano e meio de salário, vamos dizer, agora, com a venda dos direitos desse livro. Vou tentar viver de escrever.
E aí tem um processo que demora, né? A questão é essa, audiovisual demora. E aí, então, o projeto deixou de ser meu, passou a ser do Rodrigo, na época, para tentar levantar como série ou como filme. Enfim, tem uma história ótima para te contar, nunca contei essa história. Rodrigo Teixeira, um belo dia me liga e fala assim, olha, você não sabe quem leu Dias Perfeitos e quer dirigir. William Friedkin, o diretor do Exorcista. Ele falou, vamos fazer um... Não era Zoom na época. Aí o Rodrigo fala, cara, William Friedkin. Eu falei, peraí, William Friedkin e tal. E aí fui fazer uma reunião com o William Friedkin online. Mas ele tava muito velhinho e morreu logo depois. E aí não rolou. Matou ele. Eu não matei. Imagina que eu mataria. Eu queria que ele dirigisse Dias Perfeitos. Mas quase que rolou como o filme do William Friedkin. Olha que alegria que ia ser isso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, mas não rolou. Nunca contei essa história. E aí, acho que do teu último livro que vai pro áudio agora, ou já foi, não sei se eu tô atrasado, é Uma Família Feliz. Uma Família Feliz, né? Tá aqui, esse aqui. É o Rosinha. É, Uma Família Feliz. Já virou filme, já? Virou... Na verdade, esse é uma história ao contrário. Esse eu escrevi o roteiro. É um filme dirigido pelo Zé Eduardo Belmonte, com a Grazi Massafera e o Gianecchini. E virou livro depois. E aí eu escrevi o roteiro durante anos, fiz várias versões e tal. Quando a gente foi filmar o longa, eu quis ser diretor assistente do filme. E aí cara, foi muito legal, porque aí eu pude ver os atores. É muito legal o trabalho do ator. Eu acho uma coisa de louco e muito mágica mesmo. Porque você tem que expandir o que tá na página, né? É muito bonito mesmo. Então, por exemplo, o Belmonte, que era o diretor, ele fez alguns exercícios do tipo de vamos fazer como eles se conheceram. Não tem a cena no filme, mas como eles se conheceram, tal, vamos improvisar e tal. Então os personagens ganharam vida na minha frente. E aí eu, diante disso tudo, filmando, a gente filmou em Curitiba por um mês, eu falei, vou começar a escrever o livro. E aí decidi escrever o livro enquanto a gente filmava. O livro veio do filme. Entendeu? O livro veio do filme. Eu gosto de fazer essas coisas meio esquisitas, né? De fazer um livro de pseudônimo, de fazer um livro do filme. Vamos agora para o momento Beleza Fatal. Muito bem, Beleza Fatal chegou ao último capítulo nesta sexta. Vai passar lá à noite, mas vai ficar lá depois para quando você quiser ver, né? E agora a gente vai falar da novela, que conquistou aí muita gente. E até quem não estava a fim de ver começou a ver. Eu falo isso, né? Muita gente. E aí eu queria te perguntar, né? Antes de mais nada, você imaginava que ia ser todo esse alcance, toda essa repercussão? Olha, eu vou te contar algumas coisas que eu imaginava. Quando eu escrevi, eu me diverti muito. Eu não acredito que o autor sabe o que o público quer. Acho que o autor, no máximo, sabe o que ele quer. Então, quando eu faço uma história, eu tento me divertir. E eu me divertia muito. E eu vou te contar, quando eu não me divirto, eu também sei. Ou seja, quero dizer, eu já escrevi coisas que eu falei, isso aqui não tá muito bom, não. Vamos ver se vai. E você vai. Uhum. E Beleza Fatal, eu não sentia isso. Eu tava lá com uma equipe e nossa, a gente se divertia. A minha troca com o Silvio de Abreu, que foi o meu supervisor em Beleza Fatal, era ótima. A gente também se divertia. Eu via que ele se divertia, ele que já fez tantas. Ele se sentia desafiado por mim, e eu desafiava ele me desafiava também. Ele devia ter amado, né? Porque ele estava num momento que ele tinha acabado de sair da Globo, e aí ele já não precisava mais trabalhar por entrega, né? Uhum. Não, e também ele podia... às vezes eu fazia umas cenas e ele falava assim, isso eu jamais admitiria se eu estivesse lá. Aqui pode. E aí ele me liberava para fazer algumas coisas. Tá vendo? E então a gente passou a se divertir nisso. Chegou uma hora que eu queria provocá-lo, né? Porque a gente foi ganhando intimidade, amizade. E aí eu falei assim, isso aqui eu vou fazer pra chocar o Silvio. Aí eu mandava a cena pra ele, Casa do Sim, essas coisas. E aí ele falava, meu filho, eu fiz Mulher Objeto. Você acha que ele vou ficar chocado? Vou ficar chocado com essas besteiras. Ele fez Boca do Lixo. Fez Boca do Lixo. Você acha que eu vou ficar chocado? Aí ele falava, pois bem, espera que eu vou te chocar. E a gente ficava nesse jogo de provocação que foi muito legal. Então, eu me divertia muito. Aí, quando entrou a produção A Coração da Selva, é uma produtora que topou fazer, a George e o Patrick, que são os produtores, falaram, cara, a gente topou quando falaram a ideia, olha, o orçamento é esse, são 40 capítulos e tal, a gente falou, é impossível de fazer. Quando a gente leu, a Georgia conta essa história, a gente leu. Ele falou assim, se a gente não fizer, alguém vai ser louco de topar. E a gente fica muito irritado porque não foi a gente. Então, se alguém tem que ser louco, que seja a gente. E assim eles toparam fazer, pelo texto. E aí a gente traz aí vem a Maria de Médici, que tem uma energia que nem a minha, ou seja, alguém, né, para fora e animado e tal.
que também se divertiu muito. E depois, ao longo da formação do elenco, a Maria, a gente se falava todo dia, ela me ligava e falava assim, Rafa, o Erson Capri leu e topou na hora. Aí não sei quem leu e topou na hora. E então o Cerrado, o Caio Blá. Então foi crescendo o elenco muito pelo texto. Eu tinha uma noção de que a história funcionava. Muitos atores muito experientes falavam assim, Rafa, eu nunca vi uma coisa assim. Eu comecei a ler 1 e li até o 40 e tal. Então isso eu percebia. Agora, o alcance, quando chega pro público, é um mistério. Você não tem como saber, né? Eu te pergunto isso por causa de uma coisa que eu te falei no dia da estreia da novela. No dia da festa da novela. Que você vai lembrar. Eu tinha muito medo de que as pessoas não enxergassem como novela, né? Você lembra disso? Lembro, claro. E depois você ainda ficou me sacaneando e mandando prints de gente falando a série é ótima. A própria Max deixa a série lá no coisa. Eu fico puto quando eu vejo uma queixa, Max, atenção a nós. Eu fico puto. Ir para a série, eu faço um xizinho lá, novela. Não, brincadeira. Eu tinha medo por quê? Porque assim, a gente, né, sabe a diferença de uma novela e de uma série. A gente sabe o que é um roteiro, uma escaleta, né? Como você falou. E se não sabe, joga no Google. Mas assim, eu tinha muito medo por essa noção de associar controle remoto, né? Tivesse essa coisa de série. E Todas as Flores, por exemplo, embora fosse uma novela, eu acho que terminou com sensação de série. Isso não é uma crítica. Foi, pra mim, o melhor trabalho do João desde a Avenida Brasil. Eu amo Todas as Flores. Acho que inovou, trouxe muitas coisas. Agora, eu tinha muito medo. E Beleza Fatal me surpreendeu porque ela não ficou só nisso, como ela realmente trouxe uma organicidade de novela que vai muito além de assistir a história. Vai em ver camiseta de Lola na balada, entendeu? Vai em ver, tipo, gente aqui, ó, que tá ali fora do lado do vidro enquanto a gente grava, esperando pra gravar com você usando os seus bordões, né, da novela. Lolover, Capiroto, isso, aquilo. E todas essas fantasia de carnaval. Fantasia. Muito legal. Entendeu? Esse carnaval foi muito legal por isso. Assim, eu vi muita gente fantasiada de Lola, fantasiada de Doutor Peitão. E eu acho que existia uma dúvida de que talvez o streaming, e eu tô acreditando ao streaming, porque ainda é muito pouco tempo de Band pra gente associar a Band, e também nem tem números pra isso, mas existe uma ideia de que o streaming, ele é uma bolha. E ele é uma bolha pra quem quer consumir sem fazer alarde. É uma bolha de, tipo assim, eu consumo streaming, eu termino de consumir, eu vou fumar um cigarro na janela e ler um livro. E falam que o streaming é uma coisa que você consome sozinho, né? Exato. Enquanto a TV aberta é a coisa da família. Exato. Então eu acho que ela não só provou, como você já sabia, por estruturas que era uma novela, como assim, ela chegou em outros lugares da novela que vai além da estrutura dramatúrgica. Então é isso que mais me surpreende. O saldo de Beleza Fatal, pra mim, ele tá na repercussão. É festas pra assistir o último capítulo. É uma coisa que, assim, nos últimos anos, a gente só via isso com novela infantil. Lançar produto, né? Eu não sei te falar qual foi a última novela adulta, independente de emissora, que tinha essa tendência, por mais que tivesse muita audiência, em espalhar comportamento, e não só vender uma boa história. Entendo perfeitamente o que você quer dizer. E assim, posso te dizer que foi uma coisa pensada, ou seja... Foi pensado. Foi pensado. Mas é pensado, mas existe também o acaso. Isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, a Lola, eu e Camila, a gente teve uma troca maravilhosa. Ela foi a primeira atriz a entrar. Isso que eu ia falar, desde Segundas Intenções era ela. Desde Segundas Intenções era ela. Enfim, o projeto passou por uma primeira fase que acabou suspensa. Enfim, aí mudou o elenco, mudou a direção, enfim. Mas a Camila Pitanga estava lá. E aí a gente falava... Olha, isso aqui é meme, isso aqui é meme, isso aqui é meme. Eu tinha uma lista do que, pra mim, ia virar meme. Algumas coisas eu fui certeiro. Outras que eu jurava que iam virar meme, não viraram. E coisas que eu nunca pensei que iam virar meme, viraram. Ou seja, tem um acaso também, tem um inexplicável, né? Mas foi uma novela assim... Porque eu tinha, desde o início, um conceito, e foi uma coisa que eu conversei com o Silvio, que foi o seguinte. É uma novela pensada pro streaming com 40 capítulos. Tem uma desvantagem nisso, que é o fato de que eu não posso mudar a novela. Ou seja, apesar de qualquer repercussão, eu não posso fazer nada. Está escrito já há 2 anos. E não parece. Então, mas está escrito há 2 anos. Eu acabei de escrever há 2 anos essa novela. Então, essa é a desvantagem. Mas há vantagens também. Quais são as vantagens? Uma vantagem é eu posso pensar a curva dos personagens
toda. Outra coisa, ao contrário da TV aberta, em que se diz que a pessoa que está assistindo assiste lavando louça, fazendo a comida, então você tem que ter a reiteração, a repetição da informação. Como é uma novela para o streaming, eu falava, as pessoas precisam querer clicar. É uma atitude ativa e não passiva. Não é só ligar, tá ali passando e eu vou ver. Eu preciso querer saber o que vai acontecer. Eu preciso estar ali dentro o tempo inteiro. E a maneira, a meu ver, de fazer isso era sem reiteração e com esse jogo narrativo do My Love. Eu sabia, My Love. Eu falava, cara, as pessoas vão falar, mas a gente, na equipe, fazia figurinha do WhatsApp há 2 anos. As figurinhas da Lola nossa, a gente já tem há 2 anos. E não podia vazar, isso que é pior, não podia hein? vazar, então a gente só mandava no nosso grupo. E não vazou, é que o stream é tão chato com essas coisas, né, gente? Não vazou. O stream é muito pior que a TV aberta pra vazar. Agora é isso, então a gente sabia que a gente tava... E você percebeu naquele dia, você tava lá na estreia, você não tem como saber se vai dar certo ou vai dar errado. Não tem. Mas você percebeu que o clima era bom, ou seja, todo mundo ali... E eu ouvi isso de alguns atores muito veteranos, que já fizeram muita coisa. Falaram assim, Rafa, a gente tá feliz e orgulhoso de ter feito o que fez. Né? E eu acho que isso é o primeiro passo. Sim, e tinha uma sensação de, tipo assim, eu falei isso para algumas pessoas que são do meio, que vieram me perguntar depois, que viram que eu tava lá e falaram, e aí, o que você achou? Aí eu usei até uma metáfora. Eu falei assim, pra mim, a sensação que eu tinha de que daqui uns anos eu vou dizer assim, eu estava lá quando tudo era mato. Exatamente. Foi mais ou menos isso, sabe? Que acho que é a sensação que vocês queriam passar, sabe? Tipo, a gente tentou, sabe? E acho que... E temos orgulho do que fizemos. Exato. Pode ser que o público não compre, mas a gente gosta do que a gente fez. Não, mas comprou no popular. E tem algumas coisas que eu anotei aqui pra elencar, que eu ainda vou chegar lá. A gente fez uma matéria, inclusive, hoje. Só que não foi na Cara, foi na Contigo. Já tá postada lá, que foi sobre algumas vezes que Beleza Fatal não teve medo de ser cancelada. E aí nós vamos pincelar isso aqui. Mas ainda voltando numa ordem cronológica, né? Pra quem não sabe, Beleza Fatal ia se chamar Segundas Intenções. Mas, ao mesmo tempo, não sei se você falou isso ou eu sonhei, Segundas Intenções era outra novela. Não era Beleza Fatal, é isso? Não. É a mesma. Era a mesma. É mudou nada. Não mudou nada. Nada. Segundas Intenções já era Beleza Fatal. Já era. Então, Segundas Intenções... Os primeiros 20 capítulos que eu escrevi, o nome do capítulo era SI. Segundas Intenções. Segundas Intenções. E então aí, uma bela hora, o chefão lá falou, olha, esse título é muito abstrato, temos que ter um título mais concreto. Mas é maravilhoso, Beleza Fatal, né? E aí foi... Não, mas é interessante, uma visão de alguém, né, que é mais executivo, e fala, não, Segundas Intenções é muito abstrato. Ninguém fica, tá vendo Segundas Intenções? E a gente começou a listar títulos, e aí eu lembro que eu cheguei com Beleza Fatal, aí o Silvio não gostava, ele falava, acho um pouco cafona. Eu falei, mas é de propósito. É cafona, é camp, é um título camp, é um título thriller erótico dos anos 90. E é de propósito, porque isso é outra coisa que Maria de Médici comprou muito junto comigo, que é assim, é uma novela que fez um botox e vira pra você e fala assim, amiga, e aí, gostou? E você fala assim, tá um pouquinho exagerado, mas eu não vou contar. Meu bem, Maria dirigiu Cheios de Charme. Exato. Eu via muito de Cheios de Charme ali, algumas coisas. Então, mas é mesmo, eu acho que tem uma... Eu via a cor de Cheios de Charme, eu via. Você sabe que o Silvio me falou uma coisa que eu achei legal? Que eu adoro, claro, TV aberta, tenho sim vontade de fazer TV aberta. E aí eu falava, Silvio, mas eu tenho um problema, que eu acho que eu tenho que fazer novela das 9. Ninguém começa fazendo novela das 9, porque o meu mundo é um mundo pesado e tal. Aí quando foi fazendo a novela, ele falou, engraçado, você fez um misto das 9 com das 7. Porque Beleza Fatal, ele é assunto das 9, mas ele tem um tom de novela das 7. E aí você entra numa coisa que é interessante, é uma mistura boa, né? E cai numa discussão muito grande quando a gente pensa hoje na cristalização dos horários da TV aberta, que isso é uma conversa para outra pauta. Mas em dezembro eu recebi uma aula lá em Cara que a gente estava falando sobre isso. Sobre a novela das 6, das 7 e das 9, como elas estão paradas e como elas estão se reinventando. Então, por exemplo, eu até comentei com ele que a das 6, ela conseguiu achar um trilho, a das 7, ela achou um trilho, a das 9 tá tendo dificuldade. Por quê? Porque eles ainda estão num lugar que eles não perceberam que tem que mudar. E talvez entra muito nisso. De entender que hoje o público das 7 é o público das 6, o público das 9 é o público das 7, que cresceu um pouquinho mais. E não tem mais público das 9, entendeu? Ou das 9 tem que ser o que era das 11. Que não existe mais, né? Porque, enfim, executivamente foram investir no streaming, né? E acho maravilhoso. Então, enfim, mas bem interessante. Até em termos de tonos da novela das 9, talvez ela possa ir mais perto das mas 11. assim, uma mulher que dirigiu Cheyenne,
Cláudia Abreu, que era uma das atrizes mais tablado que tem, ela vai fazer a Lola revelia, entendeu? É isso que é legal. Bom, então, e aí eu anotei aqui, pessoal, porque eu já assisti os 39 capítulos, né? Uma salada de elementos de novelão. Então, Beleza Fatal chamou atenção por ter tudo de um novelão. Assim, olha, assim, eu anotei algumas coisas, mas você vai me lembrando, assim. Pra quem não viu e assistiu esse vídeo, vai ter vontade de ver agora, ó. Vamos lá. Código para descobrir, sequestro, fuga de prisão, incêndio, cirurgia de transformação, roubo de cofre, jogar na piscina, ó, Gabriela Duarte, Viviane Pasmanter, vídeo de crime, chantagem, falsa identidade, morto-vivo, perda de memória, barraco mais barraco, galpão. Gente, galpão é tão novela, vou te levar num galpão, né? Mala de dinheiro. O que mais? Tem Vilã tudo. E mocinha trocando tapa. Teve referência à celebridade, né? Essa é por não sei o quê. Essa é por não sei o que lá. Acho que faltou Gêmeos. Gêmeos. Você não chegou a próxima. Andréa Kilme vai aparecer. Faltou Gêmeos, né? Não, tem umas coisas que faltaram. Você acredita que agora eu tô pensando, claro, em outras ideias, e eu fui brincar de fazer isso. Eu falei, deixa eu fazer uma lista de tudo que é clássico de novela. Eu não fiz em Beleza Fatal. E tem muita coisa que eu não posso dizer, porque eu não vou dizer pra onde eu vou. Lógico. Mas Gêmeos é uma delas, por exemplo. Se chama segunda temporada, olha, fica a dica. Que aí volta a gêmea de Lola, que você não sabia. Imagina a gêmea de Lola. Você imagina só? É novela, tá? Bom, mas enfim. E ao mesmo tempo que tinha todas essas referências de novelão, a gente tinha aí temas atuais, né? Brincando com esse pano de fundo tradicional, né? Como influencers. E era o influencers de um modo, né? Até tem gente na mídia aí que tá pegando no seu pé esses dias falando da Virgínia, né? Tipo, acho que, enfim, né? Não é. Ele pegando no meu pé, perguntando se é referência e não é. Não é, mas aí estão falando que é, né? Aí ficam replicando que é, né? Eu acho que o que é legal de influencer ali é que eu já tinha visto nas novelas algumas tentativas de fazer influência. Mas era sempre que o influencer mostra online. E isso a gente já sabe. O que é mais legal aí é que o influencer faz, ou não necessariamente faz, mas a gente imagina que faça, e pode, porque é uma novela, né? Fora da câmera, né? Claro. E isso que foi sensacional, né? Essa questão da estética, que eu até falei que se fosse no tempo das novelas do Manuel Carlos, com a força da TV aberta, já teriam feito uma lei já. Ela se botocando sozinha em casa, ia ter a lei Beleza Fatal. Não pode se botocar. Lei Beleza Fatal. Proibido fazer botox em casa. Autobotox, proibido. Autobotox. Porque assim, é incrível como você abordou essa questão. Relacionamento aberto. De uma forma natural. Você chegou a ter medo de achar que isso ia ser rejeitado? Não tive medo nenhum. Eu não tinha muito a perder, pra ser honesto. Pois é. Então, assim, como eu falei, eu fiz o que eu queria, no sentido... E também isso foi muito legal, eu tive muita liberdade. Muita liberdade pelo Silvio, pela Max, assim, pela Mônica Albuquerque, que, aliás, só pra fechar a história, quem me chamou pra fazer a novela na Max foi a Mônica Albuquerque, lá do início, lá que eu abordei na TV Globo. Do telefone da regra do jogo. Do telefone da regra do jogo. Então, assim, essa liberdade foi muito importante pra chegar, né? Sexualidade de forma natural, enfim... Foram coisas que não precisou, assim, ter um ensaio, né? Uma coisa... Vilã bissexual e tá tudo bem. Exato, sabe? E foi de uma forma natural, sabe? Não foi estereotipado. É isso que eu achei que foi uma coisa muito... que eu acho que vai ficar marcado na dramaturgia por ousar fazer isso. Agora nós vamos ver se vão continuar fazendo ou não. Tem que eu acho que daí tem duas coisas que me ocorrem pra falar que eu acho que são legais. A primeira é, eu queria fazer um novelão clássico, porque eu sou apaixonado por novelas. Mas já que era pro streaming e já que eu tinha o luxo da supervisão do Silvio de Abreu, eu queria que tivesse uma certa ousadia. Então a ousadia para mim foi surgindo de maneira muito natural, sabe? É uma ousadia que eu fui construindo. É uma novela clássica e ousada ao mesmo tempo. Essa era a ideia original. E a segunda coisa que eu acho que é interessante é que eu converso muito com autores de novela, né? O próprio João Emanuel, o Silvio de Abreu, a Glória Pérez, esse pessoal todo. E todos eles me falam, Rafa, novela pega a pessoa pela emoção. Então você não tem que tentar ser moralista, você não tem que tentar ser lacrativo, você não tem que tentar nada. Você tem que só contar uma boa história que o público pega pela emoção. Vou te contar uma curiosidade que eu soube há pouco tempo. Beleza Fatal, ela
primeiro, pegou um público muito jovem que não via mais novela. Você consegue saber isso por informações lá dentro, mas também pelo próprio internet. Você vê, eu não via novela desde não sei quando, ou nunca vi novela e tô vendo. E a outra coisa que eu acho interessantíssima, a Beleza Fatal, ela pega muito público liberal, um público de esquerda, e pega muito um público conservador. Por quê? O público conservador não se sente ofendido e violado, porque eu não tô falando, engula, não, é só como a vida é. Ou seja, todo mundo de direita ou de esquerda sabe que existem mulheres trans que vivem histórias de amor, sabe? Sim, mas é exatamente isso que um senhor de idade que é homofóbico e, no fundo, ele é um gay no armário. Ou seja, todas as questões que tem na novela, se não são impostas ao público e sim são dramáticas e emocionais, não importa qual é a sua visão de mundo, a sua posição política. Perfeito. Você compra aquilo. Maravilha. Então, eu acho que, como eu falei que eu tinha escrito sobre isso, eu acho que Beleza Fatal termina aí mostrando que ela não teve medo de ser cancelada por essas coisas aí que a gente falou de driblar o politicamente incorreto, né? São... Correto. Driblar o politicamente correto com o politicamente incorreto, né? Uhum. Essas coisas que foi. Tem uma fala ali nesse bloco agora que eu acho que é Nelson Rodrigues, né? Tipo assim, você bate muito bem pra quem tá com câncer, né? Uhum. Isso é uma ousadia, que é o que você falou. Não é que a gente tá achando que quem tem câncer tem que ser debochado. Não, mas cabe na dramaturgia. Claro. Porque não cabe a ela. E eu acho que foi uma ousadia que sai positiva e deixa muitos recados. Bom, pessoal, o tempo tá acabando. Eu tinha várias outras coisas pra falar, mas como você adivinhou e eu também, a gente ia falar bastante. Não ia dar tempo. Então, pra terminar, eu só queria que você me falasse agora do que vem por aí. Dias Perfeitos em agosto. Existe chance para Beleza Fatal 2? A galera já tá perguntando. Fechou a fábrica. Dias Perfeitos vem. O que vem por aí é a coisa mais próxima ao capítulo 40, que é Hoje à Noite. Hoje à Noite. Hoje à Noite, então assistam. Espero que gostem e não queiram me matar. Vai ter mais morte? É um final... Posso dizer que é um final de novela, mas do meu jeitinho. Ou seja, não é exatamente um final de novela, mas é um final de novela. Então tem morte. É isso. E tem morte, casamento, tem de tudo. É final de novela, gente. E aí a gente vai saber se vai ter segunda temporada. Vamos ver. Aí eu acho que, passado esse momento, eu quero saber do público se eles querem uma segunda temporada. E eu, honestamente, acho que não precisa. Eu acho que é bonito que tenha existido esse momento, que a história tenha existido, que os Lolovers tenham chegado, e tenha acabado. E eu acho que é bom que as coisas acabem. Eu tenho usado o seguinte exemplo. Se Bom Dia Verônica não tivesse acabado, eu não teria escrito Beleza Fatal. E Beleza Fatal não existiria. Então é bom que Beleza Fatal acabe para que eu possa escrever outras coisas. E os atores também possam fazer outros papéis com outros autores, e a diretora possa dirigir outra. Enfim, para que todo mundo possa colocar para fora outras ideias que a gente também tem, e algumas não vão ser tão boas. E faz parte. É esse o trabalho. A graça de ser artista é essa, você fazer coisas que são boas e às vezes não são tão boas. E acontece. Então, eu não sei se precisa de um Beleza Fatal 2, mas também não vou dizer nunca diga nunca, porque é só ter uma boa ideia. E, por exemplo, eu tenho visto agora teorias do final, que são teorias, assim, maravilhosas, que eu lamento muito eu não escrever para um projeto aberto. E tem os cross também, né? Você pode pegar um personagem e colocar em outra novela. Claro, eu posso fazer um spin-off chamado Casa do Sim. Fica a dica. Imagina, por exemplo. Então dá para brincar com essas coisas. E o que vem por aí? Eu tô escrevendo agora um romance novo, um livro novo, que eu não quero deixar de escrever meus livros, eu gosto de fazer livros. Acho que a relação que eu tenho com meus leitores é uma relação muito especial e única. Então eu não quero deixar de escrever livros. E tem um projeto de um filme que está acontecendo e de uma série também que ainda não foi anunciada. Então tem uma série, tem um filme, tem um livro. Novela, por enquanto, ainda não tem. Mas vontade de fazer tem, ideia tem. Então é só esperarmos. Fiquem de olhos que os órfãos de Lolovers podem virar Rafa Lovers. Que Exatamente. Vai Exatamente. E eu acho que tem essa vontade de pensar. Eu converso com outra autora genial, que é a Rosane Schwartzman. Aniversário dela essa semana, foi. Com Duca. Converso muito com a Duca também sobre isso. Que é da gente encontrar o que é essa nova novela. Você sabe que nessas trocas, né, eu acho que é muito importante você respeitar quem veio antes de você e você conhecer quem veio antes de você e você admirar e ouvir. Por isso que eu gosto muito. Eu adoro almoçar com a Glória Pérez, adoro conversar com o Silvio de Abreu, com o João Emanuel.
porque eu aprendo com eles me dão lições, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem coisas novas para trazer, sabe? E essa junção é que é legal. O Silvio está assistindo a novela, ele participou do processo de escrita e aí ele saiu da Max. Então ele não viu a filmagem, não viu os episódios, ele tá vendo agora no ar. Toda semana ele me manda uma mensagem E aí, com o que o que ele tá achou. Tá adorando e tal, mas também faz críticas e fala, isso aqui a gente errou. Enfim, ótimo, é ótima a nossa troca. Mas aí, há pouco tempo, ele me falou, Rafa, a coisa mais legal de todas é ver que é uma novela com a sua cara e uma novela que eu jamais conseguiria fazer. Porque, por mais que ela seja um novelão clássico, ela tem uma espécie de juventude. Ele falou, cara, eu não sei que as pessoas, quando fazem besteira na internet, vestem em branco e falam quem me conhece sabe. É uma coisa que só alguém da sua geração pode saber. Então, acho que é isso que a gente está buscando, eu acho. Que é essa nova novela. O que é essa nova novela? Isso que eu acho legal. Então, muito obrigado por vir, Rafa. Espero que você volte aqui em breve com mais novidades. E vocês, a gente vê junto hoje à noite aí o capítulo de Beleza Fatal e acompanha várias matérias que a gente fez ao longo desses 40 capítulos, foram 5 semanas, né? E vai ficar aí para sempre pra gente repercutir. Em breve, tenho certeza que Rafa tá aqui com mais novidades. Um beijo! Beijo, Lolovers!